Olá, bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui é o Tidube. Neste vídeo será um vídeo diferente. Eu estive assistindo o episódio mais recente de Bleach, sua última temporada. Então eu decidi gravar um vídeo mais esotérico. Eu sei que tem pessoas e amigos aqui do meu canal que eles não têm muito interesse nesses assuntos, certo? Então nesse caso apenas ignore o vídeo. Muito bem. Então eu quero falar aqui bem ligeiramente, não é um vídeo para me se aprofundar muito no assunto, não me preparei para isso, mas sobre algumas interpretações simbólicas que eu tenho sobre os personagens, desculpa, sobre os personagens e também sobre os poderes deles. Então vai ser uma análise mais simbólica mesmo. Nada muito profundo, apenas falando aqui as minhas impressões pessoais. Muito bem, eu fiz aqui uma pequena lista. Vocês têm aqui o Yhwach. O que é o Yhwach, pessoal que não entendeu? O Yhwach, ele é a representação do fractal do Demiurgo. Certo? Você tem aqui os olhos dele, cada olho do Yhwach vê um futuro diferente, ou seja, uma linha do tempo diferente. Certo? Então o poder dele é esse, ele representa a fractalização, ele representa o tempo. É que nesse episódio, muita gente olha para alguns animes, algumas séries japonesas e acabam se identificando bastante e até mesmo se impressionando com as obras, só que eu acredito que a maior parte das pessoas pensam que isso é mais devido às animações ou ao roteiro, mas eu discordo disso completamente. Eu acredito que tem um fator inconsciente aí nas pessoas, porque existe uma coisa chamada memória genética. Então, por exemplo, quando uma pessoa ela vê um símbolo que não é detalhado, ou seja, um desenho, um aparelho rupestre representando ali um ser humano, mesmo que seja feito de palitinhos, ele vai ficar curioso a respeito daquilo e vai conseguir identificar naqueles palitos uma representação humana. E ele vai conseguir identificar a intenção daquela pintura rupestre, mesmo que ele não consiga racionalizar ou falar objetivamente o motivo do qual ele está voltando a atenção para aquele desenho rupestre. Então, dado essa minha premissa, o mesmo se aplica às obras japonesas. Não só japonesas, também alguns filmes de Hollywood. Há certos símbolos ali que estão na nossa memória genética, estão no nosso inconsciente, e quando nós batemos o olho acabam chamando a nossa atenção. Mesmo que não tenhamos uma justificativa racional do porquê voltamos a nossa atenção àquele símbolo, àquela cena, àquele roteiro, etc. E aqui em Bleach existe muito disso. Então, quando as pessoas prestam atenção no Yhwach, elas estão lembrando da fractalização do tempo. Fractalização das memórias, certo? Do espírito preso em cada uma dessas linhas do tempo. Certo? E aqui nesse último episódio de Bleach, dessa última temporada, nós vimos a abertura do 8º chakra do Ichigo. Então o Ichigo, ele abriu o 8º chakra dele. O que é o 8º chakra? O 8º chakra é o chakra posterior ao chakra da coroa, que simboliza a não, desculpa, simboliza o sol negro, ou a alma negra, o vazio, enfim. Então,
Esse aqui é o Sol Negro, certo? Quando o Ichigo ele alcançou esse oitavo chakra, ele pôde externalizar isso através do seu poder lá. Esqueci o nome. Esqueci. Então, ele solta um poder especial dele. E esse poder especial ele se manifesta através disso que parece uma lua, mas que não é uma lua. Isso aqui é o Sol Negro. É o oitavo chakra do Ichigo. Que ele despertou. As pessoas olham pra isso aqui e ficam, nossa, que lindo. Que é impressionante. Sim, mas é impressionante para além dos motivos visuais. Porque inconscientemente elas sabem que isso aqui se trata do Sol Negro. Do oitavo chakra. E junto a isso, durante a luta, nós temos a Rukia, ela se juntando na luta do Ichigo contra o Yuraba, em que ela congela todos os olhos, todos os poderes do Yuraba aqui. Então, e esse é uma das coisas que acontece quando você desperta o oitavo chakra. Você tem o congelamento de todas as linhas do tempo. Então, todas as linhas do tempo elas param, elas desfragmentalizam, ou seja, elas retornam à sua origem. Então, quando a Rukia ela se junta à luta do Ichigo, você tem ali, além do despertar do Sol Negro, do oitavo chakra, você tem também o fim de todas as linhas do tempo que estavam abertas quando ela congela lá o Yuraba. Então, é uma simbologia. Posteriormente, você tem a Inoue. Todo mundo achou essa cena aqui muito linda, um dos melhores episódios, talvez de todas as temporadas dessa saga. E, mais uma vez, as pessoas prestaram atenção por causa de um fator inconsciente delas. O que é isso aqui? Isso aqui é o chakra da coroa. Parece que é o chakra lá do terceiro olho, mas não é. Por que eu digo que é o chakra da coroa? Por causa que ele primeiro se manifesta aqui, acima da cabeça dela, para depois, quando ela vira o rosto, esse poder, esse símbolo, esse poder dela não se move de lugar. Então fica parecendo que é o terceiro olho, mas não é. É o chakra da coroa. Então todas essas aberturas do chakra, o Sol Negro mais o chakra da coroa, possibilitam eles o fim da fragmentação, possibilitam ele a desfragmentalização de todas as linhas do tempo, o que acaba culminando no apagamento geral de todas as linhas do tempo que o Yuraba tinha acesso, restando apenas uma. Eu não tirei aqui a imagem, mas restando apenas uma aqui, a presente em que ele foi derrotado, que ele foi apagado. Certo? Então, espero que tenham entendido aí para vocês que têm interesse em assuntos esotéricos, qual foi o simbolismo desse episódio. O Ichigo desperta o oitavo chakra, ele congela todas as linhas do tempo, e a Inoue representa o chakra da coroa. E tudo isso culmina no apagamento de todas as linhas temporais, fazendo com que reste apenas uma. O que vai levar, é claro, na derrota do Yuraba. Enfim, é basicamente isso. Obrigado por terem assistido até aqui.